Olha, gente, os olhares do mundo estão voltados para a guerra de Israel, né, Bruna? Pois é, são milhares de mortos por causa do confronto. Em meio ao fogo cruzado, mais de 1.700 brasileiros ansiosos, desesperados para voltar para casa. Entre eles, gente, uma família de capixabas que foi para um evento religioso no país e acabou ficando ali no meio da guerra, né? Tainara Nascimento traz as informações para a gente, os relatos, né, de capixabas que estão em Israel nesse momento, né, Thay? É com você. Exato, Bruna. Nós estamos conversando com eles porque o que eles mais querem no momento é retornar ao nosso país, retornar principalmente ao nosso estado, em função de toda essa guerra que vem acontecendo. Inclusive, um advogado que a gente acabou de conversar com ele, o doutor Ricardo Pimentel, ele também é presidente da Sociedade Brasileira aqui de Advogados Criminalistas aqui do nosso estado. Ele relatou que chegou ontem na cidade, lá em Israel, mas acabou, em função de tudo isso acontecendo, desprogramando um pouco da viagem que a princípio era turística. Então agora eles estão se programando em função de tudo que está acontecendo e ele gravou um vídeo. Como que é mais ou menos a rotina deles? Eles estão na rua, o que aparentemente, né, está tranquilo e de repente começam a ouvir sirenes, sinais de alerta e precisam imediatamente irem até um abrigo, um lugar seguro. A gente consegue conferir um pouquinho desse relato, desse trecho com as sirenes? Novo alarme. Todo mundo vindo subterrâneo. Meu Deus. Muito triste essa situação, né? Lembrando que a gente está expondo aqui o relato do capixaba, que explicou que essa viagem turística foi interrompida por essa guerra, mas há regiões bem piores de intensos conflitos, mais de 1.700 mortos, 2.700 feridos, inclusive há relatos, né, a gente em contato com Itamaraty e a apuração do SBT, que há brasileiros em meio a essas vítimas e também outros capixabas que presenciaram de perto essa situação, que querem retornar imediatamente ao nosso estado. É o caso da família do Ednardi, que a gente conversou também com ele ontem, a gente vai conferir agora na reportagem do Matheus. Ednardi, a esposa e a filha de apenas 3 anos estão em Israel desde agosto. Foram ao país para cumprir uma missão religiosa, mas não imaginavam que iriam acabar ficando presos em meio a uma guerra de 2 povos. Começamos a olhar pela janela para ver o que estava ocorrendo. Não tinha nenhuma correria, não tinha nada, né? Uma ou outra pessoa na rua, mas assim, contava nos dedos. Eu entrei em contato com um amigo e esse amigo ele informou que Israel estava sob ataque e que era para nós nos protegermos. Não é a primeira vez que eles foram ao país, porém, a família nunca havia presenciado um conflito ou qualquer situação como essa. É uma situação muito nova para nós e acredito que para a maioria dos peregrinos que estão aqui, até pessoas que moram aqui, né, amigos, informaram que há muitos anos não ocorriam esses tipos de ataques, né? O Ednardi e a família dele fazem parte dos 1.700 brasileiros que já solicitaram ao Ministério das Relações Exteriores para retornarem ao país. Desse total, cerca de 55% são turistas e para os próximos dias, 15 aviões da Força Aérea Brasileira foram preparados para trazê-los para casa. Conseguimos apenas uma remarcação de voo, porém para um pouco distante, né? Conseguimos somente para sexta-feira. Estamos tentando contato com a FAB, preenchemos o formulário, enviamos os e-mails, porém ainda não temos nenhum retorno, né? O único retorno que nós temos é que nosso voo está remarcado para sexta-feira. Ontem passamos o dia no aeroporto tentando sermos realocados, mas sem sucesso, porque a companhia ela praticamente fechou a porta e não estava nos atendendo. O professor de Relações Internacionais conta que o ataque que ocorreu no último sábado é emblemático. É um conflito muito mais territorial do que religioso. A gente tem uma questão de 2 povos ocupando artificialmente o mesmo estado, uma questão antiga, mas que é revestida muitas vezes de religioso, o que é um erro pensar nesse como conflito religioso. A quantidade de
ateus em Israel, por exemplo, é muito alta. O que a gente tem, na verdade, são dois povos brigando pelo mesmo território e ali disputando, portanto, as condições de vida naquele território. E já chega a ser comparado a outras tragédias do Ocidente. Esse ataque é tão importante, ele é tão emblemático, primeiro porque existe uma trégua desde 2021 entre Hamas e Israel, e segundo porque esse ataque foi surpresa, sem precedentes mesmo, e a própria proporção do ataque. Já há muitos anos, desde 1949, na verdade, Israel não era vítima de um ataque no seu próprio território. Existem alguns analistas, inclusive, que chamam esse ataque do 11 de setembro israelense. E todo esse conflito lança questionamentos sobre o impacto na economia mundial. Porque o preço do petróleo vai ser politizado, ainda que a gente espere um impacto não tão grande quanto em outros casos, mas também pelo fato de que os Estados Unidos, ao auxiliar Israel, pode ter que elevar a sua dívida pública, pode ter que aumentar os seus gastos públicos e, com isso, gerar uma pressão inflacionária para o mundo todo, inclusive aqui para o Brasil. Apesar de todo o clima de insegurança, o Ednardi conta que a família dele se agarrou à fé e que logo espera estar de volta ao país. Nossa filha, ela não entende muita coisa, né? Tem somente 3 aninhos, mas ao ver a movimentação, é natural o coraçãozinho acelerar um pouquinho, né? E nós, como pais, claro, tentamos dar o afago, né? E dizer que está tudo bem. Muito triste, né, acompanhar essa situação, principalmente para uma criança como é a filha do Ednardi. A gente também lembra, né, George e Bruna, que nossa atenção está para todas as famílias envolvidas no conflito, porém com maior detalhe aos capixabas, né, que nós estamos acompanhando de perto, já que há lá mais de 1.700 brasileiros e neste número, é claro, há capixabas como os que nós fizemos contato. E mais de 50% estão lá a passeio, como o advogado que relatou ali aquela sirene. Então a gente vai continuar acompanhando para ver se eles vão retornar. Só reforçando, ontem a Força Aérea Brasileira enviou uma aeronave e a família do Ednardi não foi comunicada. Hoje pela manhã novamente enviou uma aeronave e não foi comunicada. Nós vamos acompanhar, já que até o final do conflito devem ser enviadas a princípio 15 aeronaves. E nós vamos conferir quando eles vão poder retornar ao nosso estado. George e Bruna. Que seja muito breve esse retorno, né, dos capixabas e de todos os brasileiros. Agora, Tainara, a gente acompanhou aí o vídeo do advogado e professor universitário Ricardo Pimentel. No momento em que a sirene tocou, ele imediatamente teve que entrar num abrigo. E agora há pouco, gente, o Ricardo mandou um novo vídeo pra gente. Logo depois de sair do abrigo, conseguiu conversar um pouquinho mais com tranquilidade pra gente. Como é que tá o clima na cidade nesse momento, Tainara? Vamos acompanhar junto com a gente. Hoje é dia 10 de outubro de 2023, 4h25 da tarde. Eu estou aqui no local chamado Jaffa, que é bem próximo aqui a Tel Aviv. Hoje nós ouvimos 3 vezes sirenes e quando as sirenes tocam nós temos que procurar necessariamente um abrigo e é o que a gente fez aqui, né? Mas ouvimos na sequência das sirenes explosões mais distante aqui da cidade e segundo informações posteriores a essas explosões falaram que foi o sistema antiaéreo de Israel que interceptou mísseis que vieram, segundo eles disseram, da faixa de Gaza. Agora a cidade está meio parada, né, por causa tipo na época da pandemia, né? Meio fechado, meio aberto, mas com poucas pessoas na rua, mas aparentemente está tranquilo. Cheguei ontem e a minha programação é embarcar no porto de Haifa no dia 12, que é depois de amanhã. Agora ainda estamos aguardando a confirmação do navio, se ele de fato vai atracar no porto de Haifa. Tá certo, tem gente tentando voltar de avião, de navio, enfim. Tainara, obrigada aí pelas informações. Qualquer coisinha a gente volta a conversar, minha amiga. Valeu.